que mais te marcou todos esses anos jogando futebol em todos esses lugares aí do mundo que tu passou? Meu problema na Finlândia foi os dedos do pé. Portanto, que já caiu 3, 4 vezes as unhas dos pés e até hoje não volta normal. Qual foi a primeira impressão sua sobre o país e sobre as pessoas da Ucrânia? Teve até uma situação aí complicada, uma questão de comunicação lá com o técnico da Turquia, que acabou levando aí um desentendimento aí, a tua saída do clube. Mas o que mais te marcou nesse percurso e a tentativa de cruzar o portão, que você mesmo disse, e sair do país? Se teve algum momento que você pensou, não vou conseguir? Então foi aí que eu tomei a decisão de falar para ela, se eu não te responder durante 50, 40 minutos, infelizmente o pior aconteceu. Foi um momento de pânico, né? Mas foi uma experiência assim incrível para mim, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Olá para você que está ligado aqui no Samba Fute. Estamos começando mais uma entrevista exclusiva. A gente conversa com Lucas Rangel, jogador brasileiro que estava na Ucrânia quando o conflito com a Rússia começou e agora joga no Azerbaijão. Com certeza muita história impactante e curiosa para dividir aqui com a gente, né, Lucas? Obrigado por aceitar nosso convite. Não, quem fica agradecido sou eu, Infelizmente, né, através dessa tragédia, tenho muitas histórias aí para contar, para quem quiser escutar, e foi um momento único na vida, né? Ah, com certeza. E o meu colega jornalista aqui do Samba Fute, Rafael Dornas, também participa da conversa. Tudo bem, Rafael? Oi, Bárbara, oi, Lucas, é um prazer estar aqui no bate-papo com vocês. Isso aí. Bom, Lucas, assim, a gente quer saber tudo, né, sobre a tua trajetória no exterior, especialmente a Ucrânia, né, que a gente estava falando. Mas antes, vamos começar lá do princípio. A gente queria saber um pouquinho do teu começo no futebol, como é que foi? O meu começo no futebol, o começo da minha carreira, começou tudo aí no Brasil mesmo, né? Onde eu assinei minha carteira profissionalmente, foi pelo Londrina, do Paraná. E dali que tudo começou, a minha história no meio do futebol. Que dali surgiu um leque de opções, depois que eu fiz um empréstimo para o Grêmio Barueri de São Paulo, ali que o leque se abriu, né? Então, dali, a primeira oportunidade que eu tive para vir para a Europa foi para um time da Albânia, onde a gente conquistou o título albanês e classifiquemos para a Champions League, né? Que no tempo era o play-off da Champions League, que agora já tem muitas divisas, né, para participar do play-off da Champions League. Mas foi dali que tudo começou, a minha trajetória na Europa. Foi Albânia, Áustria, Áustria-Finlândia, Finlândia-Turquia, Turquia de volta, depois para a Ucrânia, né, até chegar na Ucrânia. Ô, Lucas, e você ficou um período curto no Brasil, né? Mas mesmo assim, teria algum exemplo de momento mais marcante, ou momento que você tenha gostado e curtido mais jogando por aqui? Cara, eu gostei muito de São Paulo, velho, no tempo que a gente jogou A2 do Paulistão, pelo Grêmio Barueri. Gostei muito, porque ele é uma vitrine enorme para jogadores, ainda mais os jogadores que estão vindo, né, recentemente da base, e que tem muita oportunidade em São Paulo. Ali eu gostaria de voltar para encerrar minha carreira, não somente para encerrar minha carreira, mas para dar continuidade, né? Porque ali é um estado muito forte no meio do futebol. Verdade. Que legal. E agora vamos então para o exterior, né? Tu falou um pouquinho aí do começo das tuas experiências. Eu queria falar sobre a Albânia, que foi o primeiro país que tu foi, né? E como é que foi, digamos, o choque inicial, né? Ou a primeira impressão num país, né? Para morar, para jogar, num país que é tão pouco comentado, né? Assim, no universo do futebol. Exatamente, era um país que para te ter noção, eu nem sabia que existia, né? Vamos ser bem sinceros. A Albânia, quando eu escutei falar na Albânia, mas lógico, né, que foi ali que eu pensei bem e vi que era a oportunidade da minha vida, né, para abrir essa porta na Europa. Mas o primeiro ano eu vou te falar que foi bem difícil, por causa que quando eu vim para a Europa, eu não falava nada de inglês, nada, nenhuma das línguas, que hoje eu tô, graças a Deus, falo 3 línguas, mas até ali foi um sofrimento, foi um perrengue danado, por causa que quando eu chego no aeroporto de Istambul, vejo aquela dimensão ali, não sabia onde que era meu portão, não sabia de nada. Graças a Deus eu tive uma pessoa que, acho que foi Deus que colocou no meu caminho, um rapaz, que era brasileiro e me explicou tudo direitinho para onde eu deveria ir, que eu consegui embarcar diretamente para Tirana, que é a capital da Albânia.
Ô Lucas, agora conta pra gente um pouquinho, por favor, sobre o seu estilo de jogo. A gente sabe que você é atacante, né? Mas é daqueles que fica mais paradão, esperando a bola chegar para finalizar, ou daqueles que gostam de se movimentar dentro do campo? Até porque você já disse que, em outra oportunidade, que na Albânia o atacante se movimenta muito mais que no Brasil, né? Cara, vou te ser bem sincero, eu até hoje aqui nunca tive a chance de ficar dentro da área esperando a bola, porque aqui o atacante na Europa ele é muito cobrado, por causa que a gente tem que voltar bastante para defender, para ajudar os companheiros. Então eu sou mais daquele que me movimento bem, se for preciso caio pelas beiradas, venho buscar o jogo. E eu sou um tipo de atacante meio trombador, né, que gosta muito da bola aérea, mas nada de ficar paradinho esperando bola no pé. Portanto, que o estilo da Europa não te permite fazer isso. Ah, que interessante. E eu queria falar também, agora, chegou a falar ali no início, né? Tu também passou por Áustria, Finlândia, né? Foi campeão nesses países, né? Depois dessa primeira impressão na Albânia, né? E dessas dificuldades, também acredito que teve outra dificuldade aí nesses países, que é o frio, né? Tu sabe, eu tô aqui no sul, né, do Brasil, é frio no inverno, mas nem se compara com o frio desses países, né? Então, como é que foi isso para ti como atleta? Tem coisas curiosas para nos contar sobre o frio desses países? É, Bárbara, é bem tenso o frio desses países. Portanto, que quando eu já fui um pouco acostumado por causa, mas vamos cortar aqui. O frio pior é na Finlândia. Mas como eu vim da Áustria, já estava um pouco adaptado já. Mas quando eu chego na Finlândia, eu tomo aquele choque térmico de verdade. Colocava duas meias, colocava a pomada nos pés, mas não adiantava. O meu problema na Finlândia foi os dedos do pé. Portanto, que já caiu 3, 4 vezes as unhas dos pés e até hoje não volta normal devido ao frio, né? E lógico, devido ao frio, e daí tu vai pro campo, sempre toma aquele pisão na unha. Daí daquilo ali é para matar. Mas eu vou te ser bem sincero, a Finlândia é doído. Por causa que eu peguei na Finlândia menos 28, menos 26. E como é que tu faz para treinar e faz para jogar? Tem que se aquecer muito bem. E lógico, né? Tenho aquela trajetória de lesões. Portanto, que agora nesses países aí que são muito frios, a gente aquece mais minutos que em outros países, né? Como no Brasil, a gente tem 40 ou 30 minutos, nesses países aí a gente leva mais minutos para se aquecer, para estar bem preparado para a partida, né? Para evitar lesões. Sim. Imagino. E falando um pouquinho sobre idiomas, Lucas, você conviveu com vários idiomas diferentes, né, mundo afora. Você disse que saiu do Brasil sem falar inglês, que depois aprendeu inglês e outras línguas. Quais idiomas você aprendeu a falar e qual que é a importância, né, de aprender o idioma local e não ficar só com o inglês? Cara, nós brasileiros, eu me refiro a mim, não vamos colocar, agrupar todo mundo não, mas eu, quando estava no Brasil, falava, para que eu vou aprender inglês? Para que eu preciso disso, preciso daquilo? É um grande erro de nós brasileiros. Porque se tu sair do Brasil, tu é obrigado a pelo menos falar inglês. Hoje, graças a Deus, eu consigo falar inglês, o espanhol, o italiano, entendo um pouco do albanês. Agora estou tentando captar um pouco do russo, né? Que na Ucrânia se falava muito russo, então nesse país que eu estou agora, no Azerbaijão, também fala russo. Então, a importância da linguagem para nós atletas é muito importante, principalmente o inglês. Deixa um recado para os jovens atletas que têm, né, o sonho de vir jogar na Europa, comece a estudar o inglês, porque aqui tu vai ser bem exigido com essa língua. Perfeito. E falando ainda em idioma, teve até uma situação aí complicada, uma questão de comunicação lá com o técnico da Turquia, é isso? Que acabou levando aí um desentendimento aí, a tua saída do clube. Conta pra gente essa história. Infelizmente, eu me arrependo até hoje de ter, como eu converso com o meu agente, né, de ter pedido a demissão do meu clube da Turquia, que foi o Adana Demirspor, por causa que ele não falava inglês, ele só falava turco. E ele é um técnico que tem aproximadamente 62 anos, 60 anos, e a mentalidade dele não muda. E como ele estava falando o turco com eles lá, eu fui tentar debater aquilo e ele não gostou. Só que ele não entendeu meu ponto de vista. E depois daquilo de lá, ele me afastou, deixou eu treinando enquanto o time fazia coletivo, tive que correr em volta do campo, até aquilo dali saturar para mim, que foi aí que eu pedi a minha demissão do Adana Demirspor. Mas eu me arrependo até hoje, deveria ter ficado caladinho no meu canto, que era o melhor que eu poderia ter feito.
Ô, Lucas, agora falando um pouquinho sobre a sua experiência na Ucrânia, né? Você foi para lá no final do ano passado, para o Vorskla Poltava. Qual foi a primeira impressão sua sobre o país e sobre as pessoas da Ucrânia? Cara, para ser bem sincero, quando eu chego na Ucrânia, eu vim direto da Finlândia com a minha família para a Ucrânia. A impressão que a gente teve lá, uma impressão muito boa. Uma impressão que as pessoas ali, quando eu cheguei, me trataram super bem, muito entusiasmada com a minha chegada no clube, portanto, que eu já tinha jogado contra eles. Fui bem recebido. Mas depois de alguns jogos, foi contra o Dinamo de Kiev que a gente ganhou a partida e eu fiz o gol da vitória. Eu sofri racismo, né, da parte dos torcedores e de uns jogadores deles. Mas até então, para mim, a Ucrânia nunca vai deixar de ser Ucrânia, porque é um país que eu gostei muito e gosto, né? Mas infelizmente a gente está vendo o que está acontecendo até hoje lá. Mas é um país que me acolheu super bem, que eu me senti em casa, quanto eu e a minha família. E espero que isso acabe logo, né? Para o futebol voltar logo. Sim. Com certeza. E falando em futebol, então, né, da Ucrânia, jogadores, treinos, o campeonato, como é que foi para ti, assim, também essa primeira impressão? Claro que tu já tinha visto, vivenciado, né, pela tua experiência na Europa, mas como é que foi nesse teu início aí no Vorskla? Meu início no Voskla foi um início muito bom, por causa que eu já chego jogando, fazendo bons jogos, dando a boa impressão para a torcida também, para os fãs, né, que acompanhavam o nosso clube. Mas quando a gente começa a escutar aqueles rumores, né, que começou, né, querendo ou não, aqueles pequenos rumores que poderia haver guerra, mas ninguém acreditava, muito menos ucranianos, né? Para eles mesmos falavam, não, isso já aconteceu, foi em 2014, e agora não tem como haver guerra de novo, porque se houver guerra agora, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Eles falavam isso para nós. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Pois é, Lucas, depois de alguns meses, né, que você disse, lá na Ucrânia, aconteceu em fevereiro, que todo mundo está acompanhando hoje, né, na televisão, no noticiário, o conflito da Rússia com a Ucrânia. Como que foram aí os primeiros momentos quando vocês, jogadores, ficaram sabendo sobre essa situação? Foi um momento de pânico, né? Principalmente para nós, estrangeiros, que a gente se reuniu tudo e quando a gente escutou de verdade mesmo, não foi por boca de jornalista, não foi por boca de ninguém, mas sim pelo que a gente escutava, que a cidade, que foi a primeira cidade a ser atacada, que foi Kharkiv, ficava 1h30, 1h20 da nossa cidade. Então deu para escutar alguma coisa. E logo quando a gente escuta, toca a sirene da nossa cidade de Poltava, né? Que é na cidade toda, para ter muito cuidado, para se recolher para a zona de proteção máxima, né? Que é subsolo. Mas a gente não tinha. Então a gente se reuniu tudo dentro de uma casa, esperou o clube tomar uma atitude, só que infelizmente não deu tempo, por causa que eles estavam esperando e eles esperaram muito e quando estourou a guerra não tinha o que eles fazer. Então a gente teve que tomar atitude nossa mesmo. Foi aí que a gente decidiu deixar o país. Sim, exatamente. Então, isso aí acabou, né? Tudo que a gente acompanhou os teus vídeos aí na internet, teve uma repercussão na mídia internacional até, né? De toda essa tua trajetória, né? Saindo de Poltava para chegar na fronteira com a Polônia, né? Para tentar sair do país, né? Por conta própria, né? Tu foi com um casal de pastores, né? E teve até essa história inusitada aí da sogra, né? Do influencer brasileiro que acabou indo aí de carona com vocês numa jornada que acabou durando 3 dias, é isso? Conta um pouco pra gente como é que foi. Essa jornada, para mim, especialmente, foi bem longa. Mas, lógico, devido à adrenalina ali, tu não via o tempo passar, tu só queria chegar no teu destino final o mais breve possível. Mas a nossa trajetória, partimos de Poltava para chegar em Lviv, que numa viagem normal é 12, 13 horas. Só que a gente levou 30, 32, 36 horas para chegar até Lviv. Portanto, porque a gente não poderia passar por Kiev. A gente tinha que fazer todo um balão para não passar, porque a guerra ali já estava muito tensa já. A gente teve que fazer todo esse balão aí, mais tráfego, mais blitz, mais barricada do exército. Então foi aí que a gente levou 3 dias, né? Mais 3 dias no total para me conseguir passar
pro lado da Polônia. Por causa que quando eu chego no portão da Polônia, me deparo com aquela imensidão de pessoas. Ali já bate um desânimo, já bate uma angústia, porque eu tentei passar pelos portões 3, 4 vezes e os soldados não permitiu. Então foi logo depois de outro dia, que de manhã cedo, que eles organizaram para conseguir passar. Mas foi uma experiência assim, incrível para mim, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, por causa que é muito tenso mesmo, tu não sabe se tu vai chegar no teu destino final com vida, né? Portanto, que todas as entrevistas que eu dei até hoje, eu falo, né, que eu, em cada 10, em 15 minutos que eu conseguia, eu mandava foto, vídeo e a localização minha para minha esposa que estava aí no Brasil. Porque a gente não sabia o que poderia acontecer com nós, né? E eu falava para ela, se eu passar mais de 50 minutos sem te responder, infelizmente aconteceu o pior, por causa que a gente ouvia, né? A gente estava fugindo, né? Do país, passava por lugares que a gente escutava barulhos, estrondos. Então foi aí que eu tomei a decisão de falar para ela, se eu não te responder durante 50, 40 minutos, infelizmente o pior aconteceu. Nossa. E vocês deixaram tudo para trás, né? Vocês foram com uma mala, é isso? Tu foi, no caso? Como é que foi isso? Realmente abandonou lá o teu apartamento em Poltava? Não, abri mão de tudo, abandonei tudo. O que mais me interessava naquele momento era a minha vida, né? Portanto que, acho que umas 2 semanas atrás, o dono da casa me liga, perguntou o que ele deveria fazer com as coisas que eu comprei, né? Para deixar dentro da casa. Eu falei, cara, pode ficar para ti. Portanto que, porque eu não tenho por que querer o que está aí dentro. Pode ficar para ti e deixar para o próximo inquilino aí, por causa que eu não tenho vontade nenhuma de voltar, para ser sincero, né? Por tudo que eu vivenciei na Ucrânia. Ô, Lucas, e no meio disso tudo, né, tem que lidar, como você mesmo disse, com cansaço, estresse, fome, medo. É até difícil imaginar, né, o que você estava sentindo naquele momento. Mas o que mais te marcou nesse percurso e a tentativa de cruzar o portão, que você mesmo disse, e sair do país? E se teve algum momento que você pensou, não vou conseguir? Como eu falei antes, foi quando eu cheguei no portão, daí eu fui tentar passar uma vez, eles me barravam. Tentei a segunda, me barravam. Na terceira, me barravam. Na quarta, eu falei, ó, não vai ter o que fazer. Mas o momento que mais me marcou foi quando a gente estava fugindo, né, de carro no meio de uma floresta e passa aquele jato rasante assim, só que não dava para enxergar, porque estava tudo escuro, só mato. Passa aquele jato rasante, daí eu falei, ele vai atacar nós, né? Porque pelo barulho que era, parecia que era próximo, uns 10, 20 metros nós, mas não, era no céu. E logo a 10 ou 5 minutos que passa, a gente vê aquele clarão no céu, que foi um jato da Rússia que foi abatido, que eles estavam querendo atacar Kiev com jato. E daí teve um caça da Ucrânia, que o cara era muito bom, e é muito bom, né, de abater esses caça aí da Rússia, conseguiu abater o primeiro caça dele. E depois no portão, né, que quando eu tento passar, eu vi que não ia conseguir, e um pai jogando uma criança por cima da cerca, para a criança conseguir passar para a Polônia, porque acho que eles não poderiam passar, né, porque ele é homem. Quem tinha 16 anos até 60, se não me engano, era obrigatório ficar dentro do país para defender o seu país. E daí, naquele momento ali, eu sou pai, né? Eu vi que o pai dá um beijo no filho, sem saber se vai conseguir ver o filho novamente, né? E ter que abandonar, né? Abandonar sua família para eles seguir a vida deles e o pai que fica na guerra tentar salvar sua própria vida, né? Para defender o seu país. Sim. Meu Deus, é impressionante mesmo. E nesse momento, no caso, tu estava sozinho, né? Tua família estava aqui no Brasil, né? É isso, né? Graças a Deus, Barora, por causa que quando a gente vai em dezembro para o Brasil, aí eu conversei com ela, ó, depois que vou ter que voltar em janeiro. Só que eu vou ficar 3 dias apenas na Ucrânia e depois a gente ia para a Turquia. E a gente foi para a Turquia e ficou um mês lá. E nesse mês que a gente volta, no terceiro dia explode a guerra. Eles iam chegar 15 dias depois. Mas Deus é tão bom que não permitiu que eles fossem para lá. Nossa, que loucura. E no fim das contas, então, só para a gente concluir esse percurso aí, né? No fim, vocês viajaram o quê? 30 horas de carro, digamos assim, ficaram mais um tempo ali, né? Nessas tentativas de cruzar, e todos conseguiram, o casal de pastores e a senhora, no caso, a sogra, né, do Anderson Dias, né? No fim, todos conseguiram cruzar
para a Polônia, né, e cada um, né, seguiu o seu destino. Exatamente, exatamente. Graças a Deus nós todos conseguimos passar. A gente se encontrou na Polônia ainda, tivemos o prazer de se ver na Polônia são e salvo, né? E poder, né, dar um pouco de risada, mas lógico, o estresse estava fora da pele ainda. Mas naquele momento ali a gente já sabia que estava com vida e estava salvo, né? Que ali nada poderia acontecer com nós. Mas hoje a sogra do Anderson está em Portugal, o casal de pastores está na Polônia ainda, por causa que eles são. Como é que se fala? Me fugiu a palavra. Missionários. Missionários, exatamente. São missionários e pastores, e então eles estão trabalhando na Polônia. E eu, o destino do futebol, estou aqui no Azerbaijão, né? Pois é, justamente, era o que a gente ia te perguntar agora. Tu chegou no Brasil, reencontrou a tua família e surgiram algumas oportunidades, né? Porque teve essa permissão especial da FIFA, né? Para jogadores estrangeiros que estavam na Ucrânia, de fechar com outros times até o fim da temporada europeia. E tu teve algumas propostas, né? Por que Azerbaijão? Bárbara, nós jogadores, né, a gente tem que ser bem realista. Eu tô com 27 anos e lógico, surgiu países melhores em relação ao futebol, mas questão financeira eu optei pelo Azerbaijão por causa que era uma proposta muito boa. E lógico, eu cheguei aqui para jogar 8 jogos e agora que a janela forte mesmo é a janela de verão aqui na Europa, né? Então eu vim para cá devido à questão financeira, que eu não posso esconder, não posso mentir para ninguém. E lógico, né? Porque tem países aqui vizinhos aqui que tem sempre olhado para esse campeonato do Azerbaijão, que é uma vitrine boa e para mim também é muito bom para me manter meu condicionamento físico, né? Por causa que agora a maioria dos campeonatos estão acabando, então eu optei por vir para cá que eu mantenho meu condicionamento físico e quando eu voltar agora já chego preparado já, né? Para o clube que for. E Lucas, o que vai mais vem chamando a sua atenção até agora aí no Azerbaijão sobre o futebol? Já dá para fazer tipo uma comparação de nível de acordo com os outros países que você jogou antes? Cara, eu não vou falar que ele se compara com o futebol ucraniano, porque o futebol ucraniano é um nível alto, um nível bom de jogar, mas aqui tem muitas equipes de qualidade, como o Karabag, que já é campeão. O Karabag joga o chave de grupo da Europa League, tem o Neft também, que é um time muito bom. E o time que eu tô agora, o Sabah, vem crescendo bem, velho. Desde que eu cheguei aqui, a gente tá fazendo um bom trabalho, não só eu, como meus companheiros também. Encaixamos o grupo certinho, encaixamos o time direitinho e estamos aí nesse intuito aí de classificar o time para os playoffs da Europa League, né? Que se chama Conference League. Sim. Legal. E eu queria falar um pouco sobre outros brasileiros que estão aí no Saba, né? Tem o Christian, o Igor Gabriel, é isso, né? Eu queria te perguntar, assim, qual que tu acha que é a importância, né, de ter brasileiros no elenco, né, quando tu chega assim num país diferente, né, e quando acontece o contrário, de não ter brasileiros, que era o teu caso lá no Vorskla, a adaptação é mais complicada? Como é que tu vê isso? Bárbara, hoje em dia, graças a Deus, eu sou bem tranquilo em conta da adaptação, né, sem ter brasileiros, por causa que eu sou um cara muito fácil, né, de entrosar com as pessoas. Então eu faço amigos muito rápidos e devido à língua eu consigo me comunicar muito bem. E eu não sou aquele cara muito gelado, né? Eu sou um cara brincalhão, descontraído, então eles entram na minha onda, então assim fica mais fácil de entrosar com o grupo. Mas lógico, quando tem brasileiro, a resenha muda, a conversa é outra. Tu já sabe, né? O brasileiro tem as suas gírias, tem o seu modo de lidar, então tu se sente mais cômodo e mais confortável. Ô Lucas, e como você mesmo disse, você tem contrato com o Azerbaijão até o final da atual temporada europeia, né, que acaba agora em junho, mas ainda está vinculado com o Vorskla, né, seu ex-time da Ucrânia. Digamos que a guerra acabe rapidamente, do nada assim. Você voltaria a jogar pro seu ex-time tranquilamente ou vai tentar evitar esse tipo de retorno de todo jeito? Para ser bem sincero, cara, hoje eles colocaram uma mensagem no grupo aqui nosso, né, dos jogadores do Vorskla, que o vice-presidente está lutando junto com a federação lá da Ucrânia. Eles querem passar o campeonato ucraniano para outro país.
Eles querem terminar não, porque esse campeonato já acabou. Mas a gente conseguiu a classificação para a Conference League. E daí eles querem que todo mundo se apresente em junho para poder participar da Conference League. Só que eu conversei com o meu agente e pedi para ele fazer o máximo possível, por causa que em algum momento vai surgir a ideia ou o pensamento deles de querer voltar para a Ucrânia, né? E ali foi coisa que eu vivenciei que eu tenho medo de vivenciar de novo, para ser sincero. Então, eu sou eternamente grato pelo Voskla. Com certeza, se eles forem para outro país, eu vou ir, vou me apresentar, porque eu sou um profissional. Não posso falar que não, mas para a Ucrânia eu não gostaria de voltar, não, cara. Sim. Sim, totalmente compreensível. E quais seriam, então, os teus planos, os teus desejos aí, ao final dessa temporada, né? Se tu tivesse, por exemplo, né, uma proposta para se naturalizar e jogar em outra seleção, digamos, até o Azerbaijão, tu aceitaria algo assim? Por incrível que pareça, tem um brasileiro que se naturalizou pelo Azerbaijão aqui, né? O Richard, ele é do Karabag. Mas, Bárbara, sabe quando não tem aquilo dentro de ti, assim, aquela vontade, assim, de naturalizar pelo Azerbaijão, né? Com todo respeito ao país deles aqui, sem uma falta de respeito, eu respeito muito o país deles, mas não tem essa vontade, não, de me naturalizar por eles. Mas o que tu tá planejando aí para o fim dessa temporada? Então, qual seria, né, um clube que tu gostaria, né, os teus planos aí ao fim, né, desse empréstimo? Bárbara, então, sobre o futuro a gente não pode falar, né? Por causa que eu tenho contrato com o Voskla e preciso de uma decisão da FIFA ainda, né? Que não foi tomada. Eles têm que tomar essa decisão de novo. Mas como eu conversei com o meu agente, ele está bem eufórico também para saber para onde que a gente vai. Portanto, que já surgiu o interesse também do Sabá aqui, mas isso tudo a gente tem que sentar, conversar para ver como é que vai ser daqui para frente, né? Por causa que eu tenho um contrato para ser cumprido e preciso da autorização da FIFA para tomar qualquer atitude. Claro. Ô Lucas, o que você acha que vai acontecer, o que vem pela frente agora para os clubes da Ucrânia? Você disse que estão pensando em jogar em outro país e tal. Você acha que vai funcionar? Você acha que eles vão sobreviver? Algum ex-companheiro te fala sobre esse assunto? Como que você acha que vai ser o futuro do futebol da Ucrânia daqui para frente agora? Meu amigo Rafael, eu converso muito com meus colegas, né, de clube que a gente jogava na Ucrânia. Nenhum quer voltar, para ser bem sincero, cara. Se eu pegar, abrir o meu Instagram aqui, converso bastante com eles por ali, todos falam comigo que não tem vontade de voltar. Mas eu acredito que se o futebol ucraniano voltar e for para outro país, vai ser um pouco complicado, velho, por causa que vai ter questão de verbas também, né, de fãs que não vai comparecer ao estádio. Então, não vai ser fácil, né, alimentar a longo prazo um campeonato, por causa que eles precisam de verba também para manter os jogadores, né? Sim. Então, eu acho que não ia ser uma boa ideia. Mas a gente nunca se sabe, então a gente tem que esperar decisões de quem está acima de nós, né? Sim. Sim. E agora, assim, fazendo um resumo, se tu fosse fazer, assim, uma avaliação de todos os países que tu já morou, né, futebol aí que tu já jogou em diversos lugares, qual que tu acha que te adaptou melhor, né, que tinha mais a ver contigo e qual que foi o mais difícil? Claro, levando à parte tudo que aconteceu na Ucrânia, né? Bárbara, olha, eu me adaptei muito bem com o futebol da Ucrânia. Gostei muito de jogar o futebol da Ucrânia, mas lógico, a atmosfera da Turquia nem se compara. Ali é um país top, vamos falar assim, top para se jogar um futebol, que a visibilidade é enorme, a atração, a vontade do público de estar no estádio, de ver os jogadores, de torcer pelo seu clube é enorme. Vamos falar que é mais que no Brasil ainda. Eles respiram o futebol. Então é um país muito bom mesmo e que eu gostaria de voltar muito era a Turquia. Ô Lucas, você encarou aí o mundo, não teve medo nenhum de sair para o país alternativo, né, como foi a Albânia. Quais as dicas que você dá para os jogadores mais jovens, né, que estão começando agora, que às vezes ficam com receio, com medo de sair do Brasil e de tentar a sorte no exterior, e aí acabam rejeitando até uma proposta que seria de extrema importância, né,
financeiramente, até de evolução como atleta, e você com medo de sair para um país alternativo. Qual dica você dá para esses jogadores que têm esse tipo de proposta atualmente? Cara, eu deixo bem claro que nós jogadores, muitas das vezes, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente, às vezes, tem que se deparar com outro tipo de realidade. Por causa que aqui na Europa é tudo regrado, cara, é tudo pontual, tu tem que ser comprometido com o teu trabalho, com o teu serviço, mas deixar um recado para os jovens, se tiver oportunidade, tem que vir, cara. Por causa que aqui tu vai encontrar outra realidade, tu vai aprender mais, porque tem muitas pessoas que pensam que já sabem tudo do futebol, mas não, aqui a Europa é uma escola muito boa, onde tu aprende coisas que, infelizmente, no Brasil tu não aprende. Mas, que eu falo, vem sem medo, dá a cara a tapa, porque tu não vai se arrepender, não. Legal. E futebol no Brasil, né? Se surgisse uma oportunidade, onde que tu gostaria de jogar? Até, né, tu é gaúcho, não teve oportunidade de jogar na dupla Grenal, isso é algo que tu gostaria? Bárbara, eu converso com meu agente sobre isso, né? Que, lógico, quando a gente é gaúcho, a vontade é enorme de jogar na dupla Grenal. Mas ele fala para mim ter paciência, ter calma, que o momento vai chegar. Mas por ele eu não volto pro Brasil tão cedo, né? E eu confio nele, então tá tudo certo. Eu vou confiar até onde Deus permitir, porque ele é uma boa pessoa e até hoje um cara muito sério, então eu acredito no trabalho dele. Legal. E para finalizar, o que mais te marcou todos esses anos jogando futebol em todos esses lugares aí do mundo que tu passou? O que mais me marcou aqui. É complicado, Bárbara, porque tem bastante coisas diferentes, né? Coisas que a gente é diferente do Brasil. Sim, Mas o que eu imagina mais também. gosto aqui é antes de jogo, né? Que a gente não precisa concentrar, pode ficar em casa e ir na apresentação de manhã para jogar à noite. Isso é muito bom para nós. Sim, imagino também que em cada país que tu passou, né, tinha suas peculiaridades, né, as suas coisas únicas, né, que tu deve ter também, que com certeza são coisas que tu vai guardar, né, para a vida. Lógico, aí no Brasil, aí se tu ratear, parar mesmo, os caras te colocam concentrado 2 dias antes, 3 dias antes. Aqui não, muitas das vezes só apresenta de manhã para poder jogar à noite. E tá tudo certo. Eu não sou um cara que gosta muito de concentrar. Tá certo. Olha, Lucas, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por compartilhar aqui com a gente tantas histórias interessantes. Capaz, eu que sou agradecido por vocês aí, obrigado por tudo. Muito obrigado, Lucas, Bárbara. Foi ótimo bate-papo com vocês. E Beleza, Rafael? é isso aí. Para você que está nos acompanhando, essa foi a entrevista com Lucas Rangel, jogador brasileiro com inúmeras experiências no exterior e que falou com a gente direto do Azerbaijão. Fica ligado que tem muito mais aqui no Samba Fute.